Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Olha nós aqui novamente para mais uma aulinha, uma teleaula de manutenção elétrica industrial. Na última aula, a gente começou um novo assunto muito importante na gestão de manutenção industrial, que é a gestão da qualidade. E vimos que uma das definições para a gestão da qualidade que gestão da qualidade é um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e para controlar uma organização com relação à qualidade. E vimos também a importância do envolvimento de todas as pessoas da organização nessa perspectiva de gestão organizacional. Para sobreviver no mundo dos negócios, as empresas elas devem procurar sempre melhorar a produtividade e a qualidade. E isso está pautado em uma mudança profunda de comportamento de todos dentro da organização. A mudança de comportamento ela está baseada em 3 fatores: conhecimento, habilidade e atitude. Primeiro, as pessoas precisam conhecer a nova realidade. Para isso, há necessidade de treinamento e também do desenvolvimento das pessoas. Só que o conhecimento por si só, ele não é suficiente para que a mudança realmente se efetive. Para pegar um exemplo, quantos alunos vocês conhecem no IFES que conhecem muito bem o ROD, mas que continuam se comportando como se estivessem na escola antiga? Provavelmente vários, principalmente os do primeiro ano. Então, é preciso que as pessoas tornem esse conhecimento em habilidade. Para isso é preciso prática constante, que é pegar o conhecimento dos treinamentos e colocá-los em prática. Quando a gente está no momento de crise, é muito fácil a gente colocar em prática algo novo. Outro exemplo, A gente está nesse momento, muitas mudanças comportamentais, mas eu acredito que poucos de vocês estão tendo problemas para se adaptar a essa nova realidade. Por exemplo, deixando os calçados fora de casa toda vez que vocês saem, lavando as mãos constantemente, evitando falar com as pessoas muito perto. Só que esses vírus, eles não estão aí, eles estão aí desde que o mundo é mundo. E nós precisamos agora de uma grande crise para que a gente implementasse esses simples hábitos de higiene. Nas organizações é a mesma coisa. Quando as coisas vão mal, todas as pessoas, elas querem que as coisas melhorem e para isso elas se sacrificam. Mas e quando não há crise? E se pensa nessa melhoria contínua, nem todas as pessoas elas vão querer mudar a forma de realizar o trabalho. Então, para que a implementação da gestão da qualidade ela realmente seja eficiente, é necessário que, além do conhecimento advindo desse treinamento, da habilidade que vem da prática constante, a gente precisa de atitude. A propagação de qualquer mudança comportamental, ela deve se dar num movimento radial. Para implantar a gestão da qualidade nas organizações, é necessário, então, quebrar a inércia, quebrar a resistência das pessoas às mudanças. Por isso, a gente deve começar a implantação da gestão da qualidade total de um ponto base, com simplicidade. Daí a importância do conteúdo que a gente vai ver hoje, que é uma das principais ferramentas da gestão da qualidade, que se chama 5S. O 5S é uma prática desenvolvida no Japão, onde os pais eles ensinam os filhos princípios educacionais que vão acompanhar até a fase adulta da vida dessas pessoas. Quem nunca assistiu, os vídeos com aquelas criancinhas japonesas limpando a sala de aula, limpando o refeitório, limpando o banheiro, limpando toda a escola? Isso eles aprendem desde cedo em muitas culturas orientais. Nas escolas japonesas também não existem refeitórios. Os estudantes comem na própria sala de aula e são eles mesmos que organizam tudo e servem os colegas.
Depois da merenda, é hora de limpar a escola. Os alunos são divididos em grupos e cada um é responsável por lavar o que foi usado na refeição e limpeza da sala de aula, dos corredores, das escadas e dos banheiros, no sistema de rodízio coordenado pelos professores. Aqui é um pouquinho diferente, né? Bem, esse nome engraçado, 5S, e que parece não fazer o menor sentido para nós, é o nome de um método ou filosofia de administração japonesa e se refere à inicial de 5 palavras: Seiton, Seiri, Seiso, Seiketsu e Shitsuki. Seiri é o senso de descarte, Seiton, o senso de arrumação, Seiso, o de limpeza, Seiketsu, o senso da saúde e Shitsuki, o senso da disciplina. A filosofia dos 5S busca promover, por meio da consciência e da responsabilidade de todos, disciplina, segurança, produtividade no ambiente de trabalho. Cada uma das 5 palavras representa uma etapa do programa de implantação do 5S. E para que serve esse tal 5S? Ele serve para melhorar o ambiente de trabalho em vários aspectos, previne acidentes, incentiva a criatividade de todos, ajuda a reduzir custos e eliminar desperdícios, ajuda no desenvolvimento do trabalho em equipe, melhorando as relações humanas e também na qualidade de produtos e serviços. O primeiro senso é o Seiri, ou senso de utilização. O primeiro S, então, é a capacidade de definir os materiais necessários e os materiais desnecessários existentes no local de trabalho. Essa etapa conduz a uma diminuição dos obstáculos à produtividade no trabalho. E como é que se faz isso? É muito simples. Em primeiro lugar, você vai classificar seus objetos como necessários ou desnecessários. Vou falar de objetos, mas isso serve até para você fazer aquela limpeza no HD do seu computador ou nos seus arquivos que estão na nuvem. Começando pelos desnecessários. Divida-os em sem uso potencial e potencialmente útil ou valioso. O que é sem uso potencial é aquilo que você não pensa em usar mais, que não tem mais nenhuma serventia, como, por exemplo, a máquina de datilografar do meu avô, que eu insisto em guardar aqui em casa. Esse material você pode vender, ou põe para reciclar, ou põe no lixo, tá? Lembrando-se de dispor no local adequado. Já o potencialmente útil pode ser aquele brinquedo que você gostava muito e decidiu guardar, mas está bonzinho ainda, e você pode doar para alguém carente. Ou aquela apostila de CCC que você não vai usar mais e está cheio de aluno do primeiro ano desesperado atrás. Com essas ações, já eliminamos do nosso local de trabalho tudo que não era usado mais. Vamos agora para os objetos e dados necessários. Eles nós dividimos em 3 categorias: os usados constantemente, usados ocasionalmente e usados raramente, mais necessários. Quanto mais usado, mais próximo do local de trabalho ele deve estar. Assim, evitamos ter que ficar perdendo tempo para ir pegá-los em lugares distantes. Os usados ocasionalmente podem ficar um pouco mais distantes e os raramente usados podem ser colocados separados em um local determinado. As vantagens do Seiri é que se tem um maior senso de organização e de economia. Reduz a necessidade de estoque, reduz o cansaço físico, porque você não precisa ficar se movendo o tempo todo para pegar algo importante. Otimiza o tempo também. E como vai ter menos coisa no seu ambiente de trabalho, você reduz também os acidentes. Na empresa, o Seiri é a identificação de materiais, de equipamentos,
ferramentas, etc., que são necessários e desnecessários, descartando ou dando a devida destinação ao que é considerado desnecessário. Mas serve para casa também, né? Quanta tralha a gente não guarda? E também serve para a vida. Agora que eu só tenho o que realmente é importante para o meu trabalho, a gente pode passar para a segunda etapa do 5S, que é o senso de arrumação, ou SEITOM. Agora é hora de determinar o local para se achar mais facilmente o meu material de trabalho. O SEITOM é uma consequência natural de arrumar aquilo que selecionamos como útil. E como implementar o SEITOM? Primeiro, definimos onde vamos colocar as coisas e como vai ser o acesso aos materiais. Depois arrumamos tudo de maneira funcional. Por exemplo, colocar o que é mais acessado em uma altura, nem tão alta, nem tão baixa em um armário. Cria-se um sistema de acesso por meio de códigos de cores, etiquetas, qualquer coisa que facilite o ordenamento. Por fim, é muito importante manter cada coisa no seu lugar. Lembram das aulas de laboratório de CCC? Quando eu ficava doida porque os resistores estavam fora do lugar e às vezes eu não encontrava os multímetros, os protoboards? Pois é, falta total do senso de organização no laboratório. Uns exemplos de SEITOM em uma oficina. Notem que está tudo bem organizado, com etiquetas. Notem que atrás de algumas ferramentas há um desenho representando elas. Então, rapidamente, eu também consigo perceber quais as ferramentas elas não estão no local de trabalho. Outro exemplo, após a aplicação dos 2 primeiros sensos. Um antes e depois, para ver como tudo está mais organizado. Sem coisas a mais e tudo muito fácil de ser encontrado por causa do sistema de acesso visual, com etiquetas para cada um dos equipamentos. Manter tudo arrumado tem grandes vantagens, pois dá agilidade ao trabalho, porque fica mais fácil encontrar os objetos e documentos, fica mais fácil de se controlar o que cada um usa. Os acidentes também diminuem bastante e facilita a comunicação. Quando você pede um determinado equipamento, lá está uma etiqueta para tirar a dúvida de quem vai pegar. Mas de nada adianta deixar tudo arrumado e organizado e não se preocupar com a limpeza. Então é necessário também remover a sujeira do local de trabalho, das ferramentas, de forma que o ambiente de trabalho ele fique limpo. Esse é o terceiro senso, SEISO, o senso de limpeza. As vantagens do SEISO são a redução de acidentes de trabalho, o aumento da vida útil dos objetos e equipamentos, a prevenção da poluição, a redução do nível de estresse no trabalho e o aumento do prazer de trabalhar. Afinal, ninguém gosta de estar trabalhando ou estudando num ambiente sujo. Maior confiabilidade no trabalho e melhora também a imagem da empresa. E como praticar o SEISO? Removendo toda a sujeira do local de trabalho, identificando, eliminando ou isolando as origens dessa sujeira e inspecionando a limpeza do local de trabalho continuamente. E quem tem que manter o local limpo não é somente a tia da limpeza, não. Os próprios funcionários do espaço são os principais responsáveis por manter o ambiente limpo. O Seiketsu é o senso de padronização e ajuda a tornar os 3 primeiros sensos em hábitos, criando condições para manter a organização, a arrumação e a limpeza. Quando a gente padroniza, a gente melhora a segurança do trabalho, pois todos irão fazer processos similares e testados anteriormente. Isso possibilita que desempenhemos melhor nossas tarefas, pois como foi padronizada, é possível verificar quando a gente sai do padrão. Também se previnem as doenças e os danos à saúde e aumenta a motivação. Como alcançar o Seiketsu? Mantendo uma atitude mental positiva, buscando padronizar as melhorias, cuidando para que os demais estágios do 5S não retrocedam, manter as condições do ambiente físico propícias à saúde e participando sempre das reuniões de qualidade para melhorar o clima organizacional e o relacionamento interno.
reunião da qualidade. Sim, lembra que temos que tornar o pensamento em qualidade num hábito? A prática contínua e o estudo sobre a qualidade são perenes em uma empresa que adota esse sistema de gestão. Enfim, o quinto S, Shitsuki, o senso da autodisciplina. O hábito da autodisciplina garante a prática de todos os demais sensos, buscando constantemente o aperfeiçoamento. Daí as tais reuniões de qualidade e outros treinamentos. Com autodisciplina, cumprimos os procedimentos operacionais, buscamos aperfeiçoar o que fazemos, temos conscientização da administração participativa, os empregados são mais entrosados e há um incentivo para a capacidade criativa de todos. Afinal, melhorar continuamente é a meta da qualidade total. Para a gente colocar o Shitsuki em prática, precisamos criar procedimentos claros e possíveis de serem cumpridos. Quando eu trabalhava na EDP, chamavam esses procedimentos de POPs, Procedimento Operacional Padrão. E tínhamos um POP até para fazer o cafezinho. É importante o comprometimento de todos com a melhoria contínua. É preciso ser claro e objetivo na comunicação e cumprir os horários marcados para os compromissos. Bem, no início de sua aplicação no Brasil, apenas os 3 primeiros S's eram abordados. Atualmente, outros 4 conceitos já foram acrescidos, tendo-se, portanto, conhecimento da existência de 9 S's, embora o nome do método permaneça o mesmo, 5S. Os novos S's são o Shikaki, que é o senso de firmeza, o Shitsukoku, o de dedicação, o Seisho, o senso de relato com ênfase, e o Seido, o senso de ação simultânea. São só 5 sensos, mas é muita mudança para implementar de uma vez só. Assim, a implantação do sistema de gestão da qualidade total, ele se inicia com o 5S, mas não implantando todos os sensos de uma só vez numa empresa. Os sensos são implantados, como dito antes, em etapas. Escolhe-se primeiro uma área piloto, onde os funcionários serão treinados, depois o 5S é divulgado nas demais áreas, para que ocorra então a implantação geral, com o aprendizado da implantação piloto. Implantar o 5S é uma tarefa árdua, pois implica em mudança de padrões. O ser humano é um bichinho resistente à mudança. Mas o difícil mesmo é manter o que já foi conseguido e fomentar a melhoria contínua até que esses novos hábitos e atitudes sejam incorporados à rotina. Então, existem umas estratégias para manter o 5S vivo na empresa. Por exemplo, visitas de fornecedores e clientes e colaboradores de outras plantas, as plantas onde o 5S foi implantado. Até as famílias são convidadas a participar e conhecer o sistema. Encontros 5S podem ser promovidos anualmente, assim todas as áreas da empresa podem expor suas conquistas. E já falamos sobre isso, né? As reuniões da qualidade, que são reuniões rápidas, de 10 a 15 minutos, geralmente semanais, para promover o espírito do 5S. Formar equipes também é uma estratégia que promove a cooperação, a aprendizagem ou a simples solução de problemas nos locais de trabalho. Na Chocolates Garoto, quando eu estagiei lá, a gente tinha um problema com os bombons com recheio de fruta. Como é que funcionava? Vai ficar um pouco difícil de eu explicar para vocês sem a... Vamos tentar explicar. Bem, linha de bombom com frutas. Existe uma linha só para produzir bombom com frutas. E, bem, todo mundo deve lembrar, né? Todo mundo já deve ter comido esses chocolates de frutas, e deve lembrar aí que o recheio dele, ele é um pouquinho mole, né? Ele é um pouquinho mais amolecido. Dessa forma aqui, ok?
Então, o que acontece? Existe na linha de... qualquer linha, a linha de tanto os bombons de frutas quanto os bombons sólidos, né, os que não têm um recheio de frutas, existe uma coisa chamada guilhotina. Sim, é igualzinho uma guilhotina que era utilizada para decapitar as pessoas. Bem, o que essa guilhotina ela faz? A gente joga uma quantidade grande de recheio nessa linha de produção e essa guilhotina ela corta esses bombons na forma de um bombom. Ele é passado por uma extrusora, que nada mais é que um rolo compressor que vai separar esse recheio em tiras, e a guilhotina vem e corta, fazendo então com que fique aquele formatinho do bombom. O que acontece, o que estava acontecendo na Garoto, é que essa guilhotina, como o nosso chocolate ele é molengo, nosso recheio ele é molengo, o que acontecia? Esse meu recheio, ele ficava então agarrado na minha guilhotina, o que fazia então com que eu perdesse essa matéria-prima. E a gente não quer perder matéria-prima, de forma alguma. Então, o que é que o pessoal da manutenção, eles desenvolveram um aparelhinho que ficava aqui em cima da guilhotina. Essa guilhotina, então, ela entrava toda, né, essa parte, esse fio, essa faca, ela entrava toda dentro desse compartimento, e dentro desse compartimento tinha álcool. Então, algo que não ia assim, contaminar o chocolate. Então, esse álcool na guilhotina, ele fazia com que essa superfície da guilhotina, ela não agarrasse, né? Não fosse agarrar, então, aquela parte do meu bombom, o meu recheio. Então, isso é uma melhoria contínua, uma forma, né, que o pessoal da manutenção desenvolveu de forma a impedir que houvesse aí a perda na qualidade dos bombons, né? Então vinha tudo certinho, tudo bonitinho, sem nenhuma falha no recheio, e também de economizar, né, em termos de perdas de produto. As empresas, elas também podem trabalhar aí com campanhas, né? Campanhas em onda, para destacar, por exemplo, um tema relevante de forma a manter o 5S ativo. Podem também promover concursos, né, pesquisas, consultas internas para obter ideias criativas para a manutenção e melhoria do 5S. E, geralmente, esses concursos, eles premiam os funcionários, né, as melhores ideias, por exemplo, com viagens, dependendo do tipo de empresa, com carros, diversos prêmios aí são dados, né, pelas empresas para que a gente, então, consiga manter o 5S na organização. Bem, por hoje é isso. Eu só deixo aqui uma pergunta, né? Como anda a organização do seu espaço de trabalho? Que tal aproveitar as informações que foram apresentadas nessa aula e o tempo que vocês têm sobrando nessa época de isolamento social para dar aí uma organizada no seu local de estudo, no seu local de trabalho? Garanto que vai ajudar bastante nos seus estudos. E mais do que isso, vou deixar um espaçozinho lá na nossa sala para que vocês postem o antes e o depois das mudanças que vocês implementarem no seu escritório, no seu cantinho de estudo, assim como eu estou implantando aqui no meu escritório. Notem que eu não tenho nenhum livro aqui. Eu tive que tirar para pintar a parede e estou aproveitando para fazer o 5S aqui em casa também. Limpando tudo, já descartei tudo que é desnecessário, agora falta organizar essa bagunça aqui. Gente, até a próxima. Eu vou deixar também na sala um vídeo, né, do telecurso, do curso de manutenção mecânica, que fala sobre o 5S na indústria. Não deixem de assistir. E a gente se vê na semana que vem. Bom final de semana.